Eu me chamo Klebert, tenho 40 anos, sou aluno do terceiro semestre de Psicologia. Essa questão do preconceito, do racismo, propriamente dito, me atravessa desde sempre, né? A gente que nasce com essa roupagem, a gente que nasce colorido, como algumas pessoas dizem, a gente já nasce atravessado por isso. O racismo é real, ele existe em todas as esferas da sociedade. E quando a gente olha para o ambiente universitário, não é diferente. Interessante que eu sempre problematizei o racismo, mas nunca me permiti transbordar essa problemática, né? Sempre foi uma coisa muito guardada em mim. Eu pensava que se eu transbordasse, eu estaria me colocando no lugar de vítima. Então, eu me chamo Vinícius Reis, sou psicólogo, né? Tenho 15 anos de formação. Me formei aqui mesmo na cidade. Hoje eu atuo na área de psicologia clínica, mas também na área de saúde mental. Trabalhei 10 anos no CAPS 2, depois coordenei o CAPS 2 e hoje eu estou na coordenação de saúde mental, né? Isso é interessante também pensar, porque como é que a gente pensa não só a clínica dentro dessa questão racializada, né? Mas como é que a gente está pensando os serviços públicos hoje. Eu acho que isso é interessante também pensar, né? O que o público e o privado pensa sobre isso, né? Então, a minha questão racial, ela começa, lembrei agora que interessante, né? Desde pequeno. Minha família, ela basicamente por parte de pai, é uma família branca. Todos são brancos. Meu pai é branco, só que a minha família, por parte de mãe, é uma família mais negra, né? E aí eu sempre ouvi, meu avô por parte de pai teve 2 casamentos, e eu sempre ouvi, ele era uma pessoa preconceituosa, tinha as piadas, né, assim, preconceituosas, discriminatórias, de que negro correndo é ladrão, não gosto de negro, essa coisa toda. E a grande questão, que era um sintoma já social dentro da família, é que ele era uma pessoa racista, mas a grande maioria dos filhos deles casaram com negras. Mas a grande maioria, todos eram brancos, talvez um casou com a negra. E teve 13 filhos, 8 homens, 7 casaram com negras. É um sintoma. Não vou aqui analisar a minha família, mas já começa daí, né? E isso a gente ouvia. Assim, eu, enquanto criança, a gente ouvia, os primos ouviam isso, né? E a gente não entendia, porque a gente não tinha essa consciência racial, mas a gente entendia que tinha alguma coisa estranha. Ao ponto que eu começava a ver, e aí eu me dizia, quando falava, você é branco, você é negro, eu não me reconhecia como nada. Assim, eu não era branco, não era negro. O que eu era? Café com leite. Eu dizia isso enquanto criança. E café com leite é a expressão que normalmente a gente se usa em brincadeiras infantis, que é aquela pessoa que não leva muito a sério, assim, que não tá valendo, assim, você brinca de esconde-esconde, mas é café com leite, então ela não conta. Então imagine eu pensar que eu sou café com leite dentro de uma estrutura racial, eu não conto. Já começa daí a ser silenciado. E isso não tem a ver comigo, por mais que tenha sido uma escolha de fala, eu escolhi ser café com leite, aquilo tem a ver com toda a minha família, com quem as pessoas que estão ao redor. E o mais engraçado é que é validado e é autorizado quando os adultos que deveriam ali estar para orientar, conscientizar, educar, riem e dizem, olha que bonito, olha que legalzinho, a criança que diz que é café com leite. Ele não é branco, não é negro, ele é café com leite. Então já começa daí a gente pensar, né? Oi, meu nome é Micael César, sou estudante de psicologia na instituição UNEX, né? Estou no terceiro semestre. E eu percebo que o racismo ele começa quando a gente percebe a falta de pessoas negras, né? De docentes negros e figuras de autoridade na própria faculdade. A gente vê um desfalque bem grande nessa questão. E a gente percebe que ainda a etnia negra não está incluída ainda, né, nas instituições, e a gente vê esse desfalque e a gente percebe essa falta e uma falta mesmo de inclusão que a gente percebe assim na questão da faculdade mesmo. Me chamo Laís, tenho 22 anos, sou estudante de psicologia do 9º semestre. Na minha experiência, eu acho que eu percebi muito do racismo, mas eu acho que foi a questão mais estrutural. Eu não vivi necessariamente uma atitude racista comigo, mas eu percebo mais na estrutura. Então, por exemplo, é uma faculdade particular e em um ambiente também que já é elitizado, né? Num bairro elitizado. E eu percebo o tempo todo, né? Primeiro pela representatividade que não tem.
Então, tipo, eu olho pra minha turma e aí eu sou a única negra lá. Aí quando tem outras pessoas me confundem com essa pessoa. Então, tipo, é como se todas as outras pessoas, elas são de um padrão, mas elas não são confundidas. E aí, comigo e as, sei lá, mais 4 pessoas negras que tiver na faculdade, a gente sempre vai ser confundido. É como se a gente não tivesse identidade. Tipo, a pessoa negra da Fainol é como se fosse a única. Eu acho que é mais nesse sentido, assim. O racismo estrutural afeta a escolha da pessoa negra em fazer terapia, em procurar a terapia. A subjetividade negra, gente, é constituída por uma ideia inconsciente de não pertencimento. Se eu não pertenço, logo não sou. E esse não ser é apresentado como isso não é para mim, isso não é coisa de gente preta, isso é frescura. Estamos falando aqui de uma percepção de desencaixe. E essa pessoa entra na terapia com essa sensação de não pertencimento, porque a estrutura social já demarcou os nossos espaços e definitivamente o espaço terapêutico não foi marcado para nós. E a consequência disso é a constituição de uma certa resistência na relação com o próprio processo, uma resistência que vai sendo dissolvida na capacidade de acolhimento que o analista, que o terapeuta consegue constituir como um ambiente. Só que passa os anos, isso talvez não tenha me atravessado como algo tão sério assim, né? Até porque eu não sou um negro retinto, mas eu tive algumas experiências que me denunciaram enquanto negro e isso vai afetando a autoestima e invalidando a minha posição de sujeito, né? A grande maioria dos meus amigos estudava em colégio particular, a grande maioria dos meus amigos brancos. Então, quando chegou ali pré-adolescência, adolescência, a gente ia procurar meninas, ia namorar. E era claro que grande parte das meninas olhavam para mim, cara, legal, bonito, mas muitas vezes não queria namorar. Depois eu fui entender porque era negro. E as pessoas podem pensar, mas o que te faz pensar que elas não queriam namorar com você porque você era negro? Que maluquice é essa? Que a grande questão, né, que o pessoal critica, tudo agora é raça, porque ficava muitas vezes implícito da fala. Se fosse branco era mais bonito. Sim, então o branco era mais bonito, então eu não vou namorar com ele. Então essas coisas foram acontecendo. Um episódio assim bem marcante, aí é um episódio que já tem a questão de segurança, né? A segurança. A gente estava na Micareta, para quem não sabe é um carnaval, né? Aqui na Bahia. E tava eu, meus amigos, meu irmão, que também é branco, lógico, né? E a gente tava curtindo o show de Margareth Menezes, uma negra no trio, tocando, passou a polícia, e a polícia, em uma abordagem comum, pediu para abordar aquelas pessoas. Só que das pessoas que eu estava, eu fui o único selecionado ali, escolhido a dedo, para estar na parede. Coincidência ou não, eu era o único negro. Mas todos estavam juntos fazendo a mesma coisa. Eu devia ter 17 anos. Qual era a grande diferença de mim para os meus amigos? Todos estávamos tendo o mesmo comportamento. E aí foi algo fechatório, que a gente estava de frente ao trio, e aí a Margareth Menezes, ela para a música, e fala, o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo. E ela questiona. O engraçado é que todos que estão na parede são negros. E aí o que é interessante pensar, que eu não sei se a própria corporação, a polícia, ela tinha essa consciência de que vou selecionar a dedo todos os negros. Não sei, eu acredito que não. Não passa tanto por essa consciência, mas tem a ideia de que já é inconsciente, né? Esse comportamento ou essa aparência é uma aparência perigosa. Não é porque eu sou contra o negro, é porque os negros, dentro da associação histórica de aparência mesmo, fisionomia, estão associados a questões de insegurança, são pessoas perigosas. Não é que eu sou contra o negro, é porque na história deles eles foram agressivos e questionaram a segurança pública. Então, lógico, no meu inconsciente eu vou chamar eles para estar na parede. Raio Quanta Butari e Macai, Campetou Cortume, e Rai Tapanho Patachó, Tiri Upam Patachitibá, Tiri Upu Comechatibá, Tiri Upu Prado. Eu me chamo Renan, sou do município de Prado, ali da aldeia Tibá,
e minha casa se localiza no território indígena Comexatibá, no extremo sul da Bahia. Eu sou estudante também da UFBA, do curso de Psicologia, e hoje eu atuo no 3º semestre. Então a gente vem carregando essa trajetória de psicologia na nossa vida. E aí eu me lembro de uma matéria que eu tive na faculdade, etnopsicologia. Melhor, eu me lembro de uma professora que eu tive na faculdade da matéria de etnopsicologia que problematizou questões que antes eu entendia como questões invisíveis. E ela trouxe a pauta, trouxe a discussão, nos colocou em um lugar de percebidos, um lugar de vistos, de que agora nós somos visíveis, né? As pessoas estão nos vendo assim, e isso me deu tanta coragem, me deu tanta força, tanto ânimo para continuar a despeito de todos os atravessamentos de preconceito e de racismo, que mudou assim, deu um start na minha vida. Eu dou graças a Deus pela vida da professora, e eu vou trazê-la em meu coração, acredito que não só pelo meu período acadêmico, mas por toda a minha vida, porque ela me fez meio que colocar em alta voz gritos mudos dentro de mim, diante do racismo, diante do preconceito. O que é interessante pensar dentro do racismo estrutural é porque e olha que se mata muito negro por ser negro. A questão muito maior do que isso não é só a agressão física ou a agressão verbal, é o silenciamento que a gente tem. Em geral, não podemos ser ouvidos, não podemos ter fala, não podemos ter posicionamentos, e quando temos que questionar a questão da raça, alguém sempre vai gritar: isso é maluquice, vocês querem empurrar a raça em tudo que é jeito. Mas como a gente não vai empurrar a raça, porque eu vivo com minha raça, eu vivo com a minha cor todos os dias, é lógico que eu tenho que empurrar em tudo que é canto, porque eu estou com ela 24 horas por dia. Se eu me apresento enquanto psicólogo, eu não estou vestindo branco. Eu sou negro. Eu não preciso dizer negro. As pessoas sabem que eu sou. Então a gente tem que empurrar essa discussão sempre. É uma discussão que a gente tem que empurrar junto, e aí eu acho que é interessante, porque a gente está falando de minorias e resistências, tem que trazer junto com a questão da sexualidade, a questão das mulheres, a questão dos trans. Tudo isso é uma forma só de pensar. O negro, ele está numa cadeia associativa junto com o trans, junto com o viado, junto com a sapatão, junto com o louco. São todos fora da norma. E todos que estão fora da norma têm que ser aplicados uma regra a eles. Se eles não conseguem se pintar para ser brancos, eles vão ter comportamentos de brancos. O que é comportamento de branco? É o comportamento que as pessoas associam a uma determinada elite, a um determinado grupo étnico, cultural, que detém a forma melhor de se viver no mundo. É a forma que é considerada mais saudável, é a forma mais feliz. Tudo que vá de encontro a isso é de algum grupo que não faz parte dessa norma. Você pode até ser aceito, desde que você detém a validação ou a chave comportamental para isso. Mas eu já presenciei, assim, eu passando no momento e alguém falando sobre a questão, e eu fiquei, assim, meio perplexo, né? Porque no século que nós estamos vivendo, a gente ainda passa por essas coisas. Mas eu tenho um colega que ele passou por isso, né? Por essa questão de racismo, principalmente por ele ser negro e por estar fazendo psicologia. Porque o que ele recebeu foi: você não tem cara de psicólogo, não esperava que você fosse fazer psicologia. O que eu percebo assim do racismo estrutural afetando minha formação é que, primeiro, durante o curso, né, não tive muita oportunidade de falar sobre o assunto. E aí uma coisa que eu vejo de problema é que às vezes na universidade, quando o racismo chega, é um tema que vira militância. Então, tipo, é mais difícil, como eu falei, né, uma faculdade privada. E aí, quem tá lá não quer ouvir que é racista. A gente sabe que o Brasil é um país racista, que todos somos racistas. Mas ninguém quer chegar na faculdade e ouvir o professor falando que você é racista. Eu não sei se falta, sei lá, acho que falta isso de base na nossa educação, e falta também, acho que esse tato dos professores de, às vezes, quando falar, não jogar na cara. Porque, apesar de ser muito importante, as pessoas acabam não recebendo. Então, por exemplo, eu tive uma aula em etnopsicologia que a gente discutia uns temas importantes, mas na segunda aula a galera já estava de saco cheio porque ninguém queria ouvir mais falar sobre racismo, porque eles se sentiam atacados, né? Tipo, tá falando que eu sou racista, toda aula a professora vai falar que eu sou racista, então eu não quero ouvir isso.
E não é que não seja importante ouvir, mas acho que falta esse, não sei, introduzir de outras formas. Também não sei como é que faria isso, né? Não é fácil falar sobre racismo, mas acho que, não sei, percebo que falta esse tato, assim, na hora de explicar na faculdade, porque as pessoas recebem como militância e aí elas já ficam, lá vem a militância, não é lá vem o ensinamento sobre racismo. Eu venho dali do município de Prado, então a gente é bem interior, sabe, por ser uma cidade isolada, uma cidade mais afastada da capital, então a gente tem muito esses entraves aí com relação ao interior. Nós temos lá mais ou menos 800 quilômetros da capital, e quando eu vim para a universidade, então eu entrei na universidade no ano de 2024, no início de 2024, e eu percebi que os entraves, né, por eu ser indígena, por eu ser um estudante diferencial de raça das outras pessoas, isso soou com bastante curiosidade, de alguma forma, para os outros alunos e aos olhos de outro com preconceito. Eu ouvi muito falar que lugar de índio era no mato, fui questionado muitas das vezes se eu vim da Amazônia, me perguntaram isso várias vezes. Me perguntaram como que eu me vestia na minha aldeia. Então, com essa gama de perguntas, com essa gama de curiosidade, veio também os preconceitos. Eu encontrei pessoas que batiam na boca, faziam sons, me pediam para fazer a dança da chuva. Então, nós enfrentamos bastante preconceito também. O Winnicott diz que no processo de análise aprendemos com o sujeito. Tudo o que precisamos saber está nele. Mas ele continua falando que o sujeito em análise precisa ser percebido a partir do seu ambiente. Ou seja, o terapeuta precisa considerar o meio que o constituiu, reconhecer os impactos dessa estrutura no processo histórico desse sujeito que está em análise. E o principal é validar a sua dor, que sem considerar os meios e reconhecer os impactos, acaba se tornando ali uma grande impossibilidade, porque também, gente, nossa postura na clínica tem o poder de autorizar ou desautorizar os conteúdos colocados em análise pelo paciente. É interessante, porque se a gente está falando de algo de vida, a gente está falando de uma estrutura social, as coisas nos atravessam, a pele é o que nós mais temos de nosso, né? O nosso corpo é o que mais diz sobre nós, de maneira visual, né? Identitária. O corpo é o que a gente acredita ser mais nosso. O corpo é o que traduz sermos nós. Por mais que a mente a gente ainda tenha uma ideia, mas é tão subjetiva, o corpo enquanto físico é a ideia que nós somos. Quem é tal pessoa? Aquela pessoa magra, gorda. As características físicas, elas ainda dizem de uma pessoa. Então, a gente está falando de vida. Quando a gente está falando de psicologia clínica, quando alguém senta em minha frente para que eu possa escutá-la, antes mesmo de eu escutá-la, eu a vejo. A cor dela chega antes do que a sua fala. A cor dela já fala antes do que as palavras. Então, é impossível não fazer uma clínica sem olhar e sem escutar essa cor, sem escutar essa pele, porque essa pele vibra. E não é algo metafórico, não. É no sentido de que essa pele pode estar marcada, essa pele pode estar com crime, pode não estar com crime. Quem é essa pessoa? Tudo isso diz, né? E muitas vezes essas pessoas elas não trazem diretamente a questão da raça, a questão da cor. Uma outra pessoa vem, porque provavelmente ali o preconceito ele foi tão intransigente sobre essa pessoa, marcou tanto, que ela já traz na clínica isso. E algumas pessoas já escolhem seus terapeutas como referência por conta de uma cor também. O negro que quer contar para o negro porque ele acredita que só o negro pode de fato conseguir escutá-lo. É possível, isso acontece sim. A gente que é preto, né, a gente vive enfrentando situações que nos fazem refletir sobre a vida, né, nos fazem pensar a vida sob uma nova perspectiva. E eu me recordo de muitas vezes dentro da sala universitária mesmo. E eu acredito que o comportamento não é pensado, né, é uma coisa que é automática, né, mas houveram contribuições, falas minhas que foram ignoradas num certo momento, em que outros colegas trouxeram as mesmas falas, mas que foram validadas, né? E a pergunta que eu me faço é, bom, por que o mesmo discurso
na boca de um preto é ignorado e o mesmo discurso na boca de um branco é validado. E às vezes eu acho que isso, eu tenho certeza, né, que isso é meio que inconsciente. Simplesmente por ser um preto falando, por ser um preto contribuindo, não tem tanto valor, não tem tanta expressão. E quando vem de alguém que é branco, é como se tudo que o preto falasse só tivesse visão, só tivesse valor, só tivesse espaço se fosse validado por um branco. E eu enfrento isso dentro da universidade. Eu passo por situações como essa. Eu acho que a questão da estrutura, ela nos limita muito nessa questão, por sermos pessoas, como é que eu posso dizer, pessoas de cor, né? Por sermos outra etnia, às vezes existe uma questão de hierarquia, vamos dizer, hierarquia coloral. Dependendo da cor, você consegue chegar em um certo nível. Se você não tiver aquela cor, você não chega no nível. Então, essa questão abala muito, não só a mim, mas eu tenho certeza que muitos estudantes da etnia negra, com a cor negra mesmo, têm se frustrado bastante, principalmente em questões de universidades. Na hora de atender, a gente fala de uma psicologia antirracista, né? E eu percebo que talvez é uma coisa que não vai chegar para os meus colegas. Tipo, eles vão entender, vai chegar no consultório, mas eu percebo que eles não se prepararam para isso. E eu, apesar da graduação não me fornecer tanto esse conteúdo, mas eu vivi e eu tenho na minha bagagem, né? Na minha adolescência eu buscava muito sobre isso, eu passei pela transição capilar, então era uma época que eu ouvia muito sobre isso e eu consumi muito isso. E aí, por exemplo, teve uma aula mesmo que eu lembro que a professora falava vários termos e eu sabia todos eles, colorismo, transição capilar, e meus colegas não faziam ideia do que era. Então, tipo, é uma bagagem que eu tenho e que eu sei que eu vou saber lidar com outras pessoas. Claro que elas viveram de formas diferentes, mas é uma coisa que eu sei que, se chegar, eu sei o que é. E para muitos dos meus colegas, talvez não vai passar batido. A gente está falando de mundos semelhantes, né? Mas algumas pessoas, elas chegam e elas não trazem isso. E aí eu estou falando do negro que está vindo, mas também eu estou falando do branco. Porque o branco, ele vem, a questão dele não é uma questão racial, mas é uma questão do preconceito. E ele diz sem dizer. Ele não diz que ele é preconceituoso, que ele queria trabalhar isso. Mas a própria questão de como ele se coloca no mundo, se posiciona diante do outro, que a sua neurose se enquadra nele e amarra ele, tem a ver na forma como ele vê os outros, os seus diferentes. E um dos seus diferentes é um negro. Então, isso é pensado, sim. Então, o processo de cura não é que você vai estabelecer uma psicoeducação contra o negro ou contra o branco. Não se trata disso. Não se trata de contra-raças. Mas é de pensar que o processo de cura ele só se estabelece na relação mais potencializada da vida. Para que eu possa potencializar a minha vida, eu tenho que repensar as formas de nós e preconceitos que eu estou levando. Então, pensar em uma potencialização da vida, ou não gosto da ideia de cura, né, na clínica, mas a gente trazer essa ideia de potencialização da vida, de uma vida melhor, ou de cura, ou de tantos significados que a psicologia clínica vai trazer, se a gente pensar isso, a gente precisa tratar os preconceitos de maneira direta ou indireta. Porque a forma como você olha seu empregado, a forma como você olha seu colega de trabalho que é negro e que muitas vezes você tem uma relação conflituosa com ele e que você traz para a clínica, tem uma questão racial em jogo. Então é preciso pensar. Então não há como fazer clínica, ou melhor, não há como fazer nada que é da ordem do humano sem pensar a questão racial. E esse sofrimento, ele vem desde a colonização, né? Então a gente tem que desconstruir essa visão da mente das pessoas, que lugar de índio é só na Amazônia, lugar de índio é só no mato. Então os povos indígenas, eles têm que sim que recuperar, que retomar esses espaços que foram perdidos durante a colonização. Porque o preconceito é uma denúncia de que algo interno não está bem resolvido, não está bem elaborado. Eu me lembrei agora do Freud falando sobre o estranho familiar. O que eu identifico como estranho, o que eu rejeito, o que eu condeno no outro, se trata de um material reprimido, projetado no outro. E se eu não dou conta de acolher, então eu preciso escolher não fazer esse atendimento. Vou até contar uma situação que eu passei.
A gente fez um roleplay aqui na instituição e as pessoas ficaram perplexas. Tipo assim, como ele, logo ele. Tiveram pessoas, né, de outra cor, vamos dizer assim, que não eram negras, e as pessoas olhavam assim e falavam, não, legal, beleza. Mas quando chegou na minha vez, por ser uma pessoa negra, tá fazendo psicologia, mandei bem, o pessoal ficou assim, não esperava isso de você. Basicamente foi exatamente essas palavras que eles falavam. Não esperava que você fosse tão bem assim. Não esperava que você mandasse tanto melhor do que, né, os seus outros colegas, as outras pessoas. E isso meio que virou a chave e me deu um gatilho. E eu falei, cara, não é possível que eu estou passando por isso. Não é possível que eu estou escutando isso. E não é possível que eles não esperam isso de mim. Não dá para acreditar, principalmente na instituição. O racismo é uma questão estrutural, né? Ele está presente em todas as camadas da sociedade e ele se disfarça, né? Ele se camufla. Ele chega na gente, ele nos agride, ele nos diminui, mas ele não se coloca como protagonista, né? Ele está sempre ali como coadjuvante, controlando as situações, manipulando os pensamentos, os conceitos, os comportamentos. E isso nos atravessa diretamente no ambiente universitário e isso nos atravessa também enquanto psicologia, né? Ele nos fundamentaliza, né? Nós vivemos uma psicologia hoje que não tem uma ótica da nossa realidade, que não nos enxerga como a gente realmente é. Nós somos medidos, nós somos comparados em padrões de normatividade por pessoas que não passaram pelo que passamos, por pessoas que não percebem a vida como nós percebemos, que não vivem a realidade de sofrimento, de perseguição, de humilhação, de vilipêndio que a gente passa, né? Então, o racismo estrutural está o tempo inteiro tentando nos apagar enquanto identidade. Então nós temos hoje psicólogos negros e que quando você olha para o comportamento ele está sempre se equiparando, né, aquela matriz, né, aquela forma branca de sociedade, aquela coisa de para estar no lugar que você está precisa ser como nós, para ocupar o espaço que você quer ocupar precisa ser como nós. A gente não pode trocar a cor da sua pele, mas vamos trocar o seu linguajar, vamos trocar o seu cabelo, vamos trocar a sua roupa. Inclusive, é bom que você nem fale muito sobre isso, porque falar sobre isso incomoda. Ninguém quer ouvir sobre racismo. Ninguém quer ouvir sobre coisas que atravessam você. Então, vamos estar neste lugar sem ser quem você é. É o que algumas pessoas diziam antigamente, né? Ser preto de alma branca. Sabe o que eu acho interessante isso? Porque dentro da psicologia clínica, é sempre validado a fala do sujeito. Ou seja, quando você escuta, você sempre escuta a interpretação do sujeito. E a gente sempre valida isso. É o que ele sente, é a dor. Ah, caiu uma bola de boliche aqui no seu dedo, doeu pra caramba. Ah, agora caiu uma bola de soprar, doeu pra caramba. Mas foi a dor que você sentiu, ela é sua. Por que quando a questão é racial, ela é invalidada? É uma interpretação e essa interpretação não é válida. Se é algo do subjetivo, por que eu não posso trabalhar com o sujeito isso? E até entender com ele, mas até onde essa questão do racismo ela te atravessa? Tem que ser invalidada? Ah, não é. Isso não é racismo. Sim, isso é uma coisa também que eu percebo muito, essa elitização da psicologia, né? Porque já é uma profissão elitizada, né? Ela já começa, não vou dizer errada, mas começa num sentido de higienização. Então, a gente vai levar a saúde mental porque o pessoal é louco, o pessoal não sabe viver, a gente vai ensinar eles como serem normais. E aí, o preto também não é normal, ele não estava ali não está dentro do padrão. Então, é como se fosse uma coisa também a ser consertada. E aí, eu percebo que na psicologia já tem isso, né? A psicóloga é a pessoa que fala baixinho, que é serena, que é loira e que é sábia. E aí, e eu vou ser psicóloga, eu não posso ser eu mesma se eu for psicóloga, eu não posso vestir um vestido longo, colorido, eu tenho que usar alfaiataria. Eu não posso ser preta de verdade, eu tenho que ser a psicóloga quietinha, padrãozinho. Então tem muito disso também, né? Eu não sei quem vai me procurar, mas eu sei quem eu procurei, por exemplo, né? Eu fui atrás de uma psicóloga negra. E eu sei que provavelmente as pessoas, eu espero realmente que elas me procurem. Porque por essa questão de identificação, né? Porque a gente sabe que são questões diferentes de lidar. E eu sabia que a minha psicóloga ia saber lidar com isso. As minhas questões de autoestima não são só autoestima, eu me sinto feia. Eu sou negra. É diferente. É outra discussão.
a gente passa por essa questão sempre. Primeiro, você entra numa instituição particular, o pessoal já te olha diferente, por conta da cor. O pessoal, tipo, como assim? No semestre passado, eu participei de uma certa disciplina, e nessa disciplina a gente tirou uma certa foto, porque a gente fez uma ação social, e a gente tirou a foto. Nessa foto, eu conto nos dedos as pessoas negras que tinham. 2. Era eu e mais uma colega minha. E tipo assim, a gente olhava a foto assim e mostrava pro pessoal, o pessoal ia olhando assim, falando, poxa, legal, legal. E aí a gente perguntava, o que é que você tá vendo na foto? Pessoas brancas, pessoas de olho claro, pessoas loiras e 2 pessoas negras recanteadas. A barreira que o povo pataxó vem enfrentando é a luta contra a infraestrutura, né, contra os grandes pousadeiros, também grandes fazendeiros, né, que vêm a todo custo tentando tomar de forma ilegal a terra dos povos pataxós, né, que nós temos ali no território onde houve o primeiro contato com os portugueses desde a colonização, e nós temos um registro histórico, que é a Carta de Pero Vaz de Carminha, que os portugueses eles tiveram contato com os indígenas ali na praia da Barra do Caí e no extremo sul da Bahia. Só que até então nós não temos nenhum território demarcado no município de Prado. Então isso vem se mostrando de forma grandiosa a negligência do governo em demarcar o direito dos povos indígenas. E com essa guerra toda, com essa falta de interesse governamental em demarcar o território dos indígenas, a minha família também foi vítima disso. Então a minha avó, ela tinha 10 hectares de terra ali, ela é a dona de toda aquela região, mas foi uma terra que foi passada para ela de forma tradicional, não foi uma terra que foi passada para ela de forma registrada em cartório, porque para nós, povos indígenas, a terra ela não tem só um valor rentável, não tem só um valor financeiro, mas tem toda uma ancestralidade, tem todo um valor cultural. E a minha avó, ela viu aquela terra ser tomada dela porque ela não tinha documento. Então ela viu aquela terra ser tomada dela e ela começou a sofrer, começou a ter sofrimentos, e aquilo foi abalando o seu psicológico. Porque uma pessoa que era dona de uma grande faixa de terra, agora se vê toda a sua terra perdida e sem onde morar, sem onde criar os seus filhos. E ela começou a contrair essas patologias mentais, né? Começou a ter transtorno de ansiedade, e até o quadro dela foi se alastrando, até ela ser diagnosticada com um quadro de depressão maior. Então ela lutou contra essa depressão, mas ela só via os povos indígenas perdendo e perdendo mais espaço, e isso fez com que ela viesse a óbito, de tanto que essa patologia se agravou. Então essa foi o viés, né, para que eu viesse cursar psicologia, justamente para isso, para ter de certa forma um domínio sobre a área, né, que é responsável por cuidar aí das patologias mentais, do sofrimento dos povos, principalmente eu que também vim dessa realidade. Então eu acredito que eu, como psicólogo indígena, eu teria propriedade, teria lugar de fala, teria conhecimento sobre a dor dessas pessoas, e como um profissional da área da saúde mental, eu conseguiria sim ser um viés para cuidar do sofrimento dessas pessoas. Então, devido a essa grande demanda dos indígenas, aí eu vim cá cursar psicologia. Porque quando você lê, você vai colocar várias questões em jogo. Por exemplo, por que a gente está na Bahia, em conquista, no Brasil, e os nossos teóricos são brancos, europeus e americanos, os grandes teóricos? Será que eles conseguem? Porque quando a gente fala, será que eles conseguem compreender a nossa realidade? A gente muitas vezes esquece que a nossa realidade também é uma realidade negra. Por mais aquele que não seja negro, a gente convive com a sociedade negra. A gente convive com a sociedade que há 500 anos, poucos atrás, um pouquinho mais, tinha escravidão. A nossa sociedade foi feita baseado na questão racial. Então a gente precisa estudar isso. Será que os nossos grandes mestres teóricos, eles estudaram isso? Eles viram isso? Não.
Então, no processo analítico, precisamos esperar o sujeito chegar nesse lugar. Os pacientes sempre lidam com muita dificuldade com questões que passam pela experiência do racismo, justamente porque dói. Então, reprimem para se proteger. E um dos maiores desafios que eu encontro na minha prática clínica é justamente a capacidade do reconhecimento ou a incapacidade do reconhecimento do racismo quanto experiência. Isso não foi racismo, isso não me afeta, não foi nada demais. São afirmações colocadas para manter o conteúdo reprimido. E em análise precisamos contribuir, construir um ambiente onde o paciente consiga se implicar, se responsabilizar, para, enfim, desenvolver a capacidade de nomear e renomear os seus atravessamentos. Ferenczi diz que o terapeuta precisa ter a capacidade de sentir com, o que é diferente da ideia de empatia. Sentir com não é sentir a dor do outro, mas é sentir a dor com o outro. Posso não saber o que o outro está sentindo, só o outro consegue saber disso, mas sei que ele está sentindo alguma coisa. E é justamente essa compreensão que vai dando ao terapeuta a capacidade do tato analítico, é saber como se mover na clínica a partir da interação com o movimento do outro. Quando eu penso em continuidade, formação acadêmica e tudo mais, eu penso em construir um comportamento dentro da minha atuação como profissional de psicologia, a despeito de estar ainda no início da minha formação, sem negar quem eu sou, sem negar minha história, minhas origens, meus conceitos, sem me importar em caber numa forma que não é minha. Eu acho que isso é um legado, sabe? Eu quero ser um psicólogo que inspire outras pessoas, outros negros e negras a estudarem psicologia sem precisar se colocar dentro de uma forma que não as cabem, sem precisar que eles joguem fora bagagens que eles precisam, querem levar porque fazem parte da sua história, da sua estrutura, da sua cultura, da sua vivência. Se eu pudesse falar sobre uma contribuição que eu quero deixar para a construção de uma psicologia antirracista, eu quero deixar uma contribuição de resistência, de persistência, de continuar remando contra essa maré que tenta nos jogar para trás, que tenta nos jogar para baixo. Eu acho que se eu quero pensar uma psicologia antirracista, se eu quero pensar em me formar em uma psicologia antirracista, eu preciso continuar fiéis àquilo que são os meus princípios, que são os meus valores, que estão presentes na minha cultura, que estão presentes na minha cor, que estão presentes no meu cabelo, na minha linguagem, sabe? E dizer ao outro, cara, você pode ser abraçado, você pode ser acolhido, você não precisa se moldar. Uma vez eu ouvi de um pastor até negro que também é psicanalista, ele disse assim, ó, você precisa estar num lugar que você possa ser quem você é. Eu acho que eu quero construir esse espaço, eu quero construir, talvez seja radical demais, eu quero fomentar esse espaço onde outros alunos negros possam ser quem eles são dentro do estudo e dentro da aplicação da psicologia. Eu acho que é informação. Eu acho que se a gente tivesse mais informação sobre essa questão, porque assim, se a gente parar para pensar, aluno negro em instituição particular, ele vive meio que uma bolha. Se a gente for parar para olhar estudiosos, pessoas que desenvolveram pesquisas, até as próprias abordagens, a gente percebe que são pessoas brancas. A maioria, se tiver um negro ali, ele está bem lá no fundo, bem lá atrás. Então eu acho que é a questão da informação, reformulação mesmo da informação e dizer que, olha, um negro participou, um negro conseguiu, um negro fez isso, ele está ali, o nome dele está ali, ele precisa. E é uma questão que eu acho que não mudaria somente a minha trajetória, mas eu acho que de todos. Ia ser algo assim para influenciar mesmo. E até no nosso próprio curso de psicologia. A influência ia ser uma coisa impactante. Nós íamos ver mais jovens negros indo para a área da psicologia. Porque se a gente falar, eu sou psicólogo, o estereótipo é o quê? Um homem branco que usa óculos, alto, anda de maletinha, cabelo preto, às vezes tem um olho claro, às vezes não.
às vezes é magrinho, às vezes não, é mais forte. E se você perguntar para alguém, ela vai te dar exatamente essas características. Nunca uma pessoa negra que usa óculos, que tem um cabelo black power, que tem um cabelo maior, que tem trança, que usa alguma coisa do tipo, que tem mesmo orgulho da sua etnia, que tem mesmo orgulho da sua cor. Você nunca escuta isso. Eu espero poder levar para as pessoas, tipo, acolhimento. Eu acho que mais do que eu entender a dor ou querer me colocar no lugar da dor delas, porque independente de ter sido racismo ou não, tipo, são dores diferentes das minhas. Até porque eu estou em outros lugares de privilégio também. Mas eu espero que elas se sintam acolhidas, porque tem muita dor do racismo que é invalidada. Muita coisa que às vezes parece banal para as pessoas. Simples, um cabelo, tipo, é só o cabelo. Não é só cabelo. Para a pessoa negra é identidade, né? Então, acho que acolher as pequenas coisas já vai ser de grande valia para mim. Eu vou sentir que eu vou estar fazendo um trabalho certo. Fazer isso. Graduação. A graduação, eu costumo dizer que é a alfabetização de qualquer categoria profissional. Quando você forma, você não está exatamente formado, você está autorizado a ler e escrever diante daquela linguagem psicológica. É isso que eu costumo dizer que é a graduação de psicologia. A gente nunca está formado depois dos 5 anos. Nossa formação é constante. E aí eu acho que é uma obrigação das grades curriculares, dos cursos de psicologia, trazer isso, para dizer, isso existe, isso precisa ser estudado, isso precisa ser lido, e quando eu falo estudado, é pesquisado também. É para além dos muros da sala de aula. Precisa ter a pesquisa, precisa ter a extensão, porque a gente está falando de algo que está na sociedade. E a sociedade é algo que a gente estuda. Então a gente precisa se atentar a isso. Então é de uma responsabilidade grande dos cursos de psicologia também trazer essa discussão, assim como é de responsabilidade dos conselhos de psicologia trazer também essas questões. É trazer à tona, é levantar, desvelar aquilo, né? Revelar, na verdade, e falar sobre. Eu acho que em qualquer lugar que você possa falar, isso é uma obrigação também do psicólogo, eu acho. O povo indígena, às vezes, eles é muito discriminado por ser bichos do mato. Eu já vi muito isso por ser pessoas que não precisam de cuidados, não precisam de tratamento. Por quê? Porque os povos indígenas sempre, o povo tem muito essa visão de que o povo indígena está ali no meio do mato e ele está bom no meio do mato, ele só precisa de floresta, ele só precisa de água, ele só precisa do canto dele. Mas nós temos que levar em conta que essa era a imagem do povo indígena em 1500. Então, em 1500, o povo indígena não tinha sofrido nenhum trauma causado pela colonização. Quando os portugueses chegaram aqui, nós não tínhamos nenhum trauma causado por toda a escravidão. Então, é muito importante a gente relembrar, porque muita gente acha que quem foi escravizado foi somente os povos negros. Então, os indígenas, eles também foram escravizados. Então, não só o viés da colonização, mas também da escravidão. Então, tudo isso despertou certos traumas nos povos indígenas. Então, todo o sofrimento da perda do território também são vieses que sempre estão ali causando mal, causando um prejuízo à saúde mental dos indígenas. Então, assim como todos nós, como todos da sociedade, pretos, brancos, pardos, os povos indígenas também precisam de tratamento, precisam de suporte, precisam de profissionais da saúde mental. Os povos indígenas precisam, porque nós temos aí um índice muito alto de suicídio da população indígena, vem crescendo de forma alarmante, porque muitos indígenas eles não conseguem mais ver os seus direitos violados, ver as leis violadas, ver o seu povo dizimado por conta de minério, por conta de garimpo, por conta do desmatamento. Então isso causa um sofrimento tão grande ao ponto de os povos indígenas se suicidarem. Então, povos pataxós e Yanomami são as populações que mais têm essa faixa de suicídio, porque é tanto sofrimento, e eu falo porque eu vim de uma família que a minha avó ela morreu de uma patologia, né, relacionada ao mental. Então, assim, ela morreu
justamente por isso, por vir dessas lutas, dessas cicatrizes causadas aí pela negligência de direitos. Eu não sei porque parece um pouco utópico dizer que a faculdade pode... Não, claro que pode ser um ambiente mais acolhedor, mas se a gente for pensar no ideal, teria que mudar a história, teria que mudar o país. Então, para ser mais acolhedor, eu acho que talvez tornar o tema mais simples. Eu acho que é muito... Não, porque o racismo é George Floyd. É o policial americano que matou o cara negro. O racismo é não ter ninguém negro na faculdade, gente. Isso é racismo. Por que eles nem chegaram aqui? Os negros não conseguem nem chegar na faculdade. Quem dirá ficar? Então eu acho que colocar a galera para pensar mesmo, sabe? Trazer essas discussões de consciência de classe. Acho que não só olhar para o negro, mas olhar para si e saber que a sua luta é sim diferente da luta da pessoa negra. Eu não me recordo agora para quem que eu falei, mas eu falei para uma pessoa, a pessoa chegou para mim e falou: e tu acha que tu vai continuar? E tu acha que tu vai conseguir? Por que tu não vai para engenharia? Por que tu não vai para algo voltado assim, mais para o trabalho bruto? Exatamente nessas palavras. Algo voltado para o trabalho bruto. Eu falei, não, eu vou continuar na psicologia porque eu vou conseguir, eu vou mostrar que eu consigo. Não é só porque eu uso não é só porque eu tenho essa cor, não é só porque eu sou negro, não é só porque eu tenho essa roupagem de nascença que eu não consigo fazer. Eu consigo e eu vou continuar e eu vou seguir. E graças a Deus nós estamos aqui lutando e seguindo nessa fé e nessa força, e a gente vai conseguir. Vamos levar informação e vamos trazer mais essa comunidade negra para dentro das faculdades, não seja pública, seja privada, mas vai ter comunidade negra e vai ter em psicologia, vai ter em nutrição, vai ter em biomedicina, vai ter em enfermagem, vai ter em medicina, onde tiver, vai ter uma pessoa negra e eles vão ser a diferença onde quer que eles andarem. Quando nós olhamos para a instituição, né, de ensino, no modo geral, a gente vê que a fala, né, sobre racismo ela é muito secundária, né? Ela é muito coadjuvante. As pessoas não querem falar sobre isso. Mas se eu quiser construir uma instituição, uma universidade que forme psicólogos com uma mentalidade que não é influenciada, que não é embebecida por um comportamento racista, eu preciso fomentar esses assuntos. E não fomentar de uma forma agressiva, mas de uma forma de conhecimento, de trazer a história, trazer o percurso, né, o caminho que o racismo tem tomado, né, quais foram os passos que ele foi dando durante a construção da história da humanidade, para que as outras pessoas não negras se percebam nesse lugar e entendam a luta do preto, entendam o porquê que o preto busca tanto por estar neste lugar que ele está brigando por estar, sem ter a sua história negada, sem ter a sua história desvalorizada, sabe? Eu acho que a faculdade precisa fomentar mais isso. A gente está falando de Bahia, né? A gente está aqui em Vitória da Conquista, então a gente está falando de um estado que tem a maior população negra depois da África. E é absurdamente interessante como nós somos a minoria dentro da instituição, dentro do curso de psicologia, falando do curso que eu estou fazendo. Eu me lembro que, por curiosidade, nós fomos em algumas salas ver quantos alunos negros tinham por sala de psicologia. Nós não conseguimos ir em todas as salas do curso, mas nós fomos em umas 7 ou 8 salas e a média de alunos por turma é entre 25, 30, 35 alunos. E é interessante que nenhuma das turmas tinham mais que 5 negros. Isso precisa abrir um start na nossa cabeça, né? O que está acontecendo que o preto ele não busca estar dentro de uma turma de psicologia? Talvez isso se dê porque o preto não percebe a sua dor acolhida. Então, automaticamente, ele também não pensa em se formar para acolher dores, uma vez que ele não é percebido neste lugar, ele não consegue se perceber também no lugar de acolhedor. Então, se eu como instituição quero construir
uma psicologia antirracista desde a base, desde a formação, porque eu acho isso importante, que isso seja fomentado desde a formação. Não é um conhecimento que tem que ser adquirido extra-acadêmico, é uma coisa que tem que ser falado, acho que do 1º ao 10º semestre, porque é uma coisa que está presente, é real, é palpável, sabe? É absurdamente concreto e muito perto da gente. Em algumas pessoas é perto até demais. Então acho que isso é uma contribuição que as universidades, que as faculdades precisam fazer, né? Fomentar o assunto, discutir sobre, levantar questões, trazer problemáticas que têm acontecido ao redor do mundo para a discussão de sala de aula, para que seja um assunto comum. Falar tanto a ponto de deixar de ser algo utópico e ser algo do cotidiano, algo do que faz parte do que a gente é enquanto ser humano no modo geral. Só que a gente não teve essa discussão. Então, quando a gente fala, formação, que formação? Essa formação realmente existe? Essa formação racial existe? Esse letramento racial existe? Talvez não. A pessoa pode passar por uma graduação e nunca ouvir falar de um... Eu não digo nem falar do tema ou falar de um teórico que discutiu o tema. Ele pode passar pela graduação e não ver um teórico importante negro. Ele não vai se sentir nem representado ali, né? Se a gente está falando da população negra. Lógico que ele vai ter pessoas negras estudando, vai ter. Ele vai ter esse contato. E isso pode despertar. Mas a graduação em si, ela pode ser desfavorável nesse sentido. Porque já que a gente importou a psicologia, que a gente ainda faz muito hoje aqui, a gente está falando de uma psicologia branca, da supremacia branca, europeia e americana. Então, talvez a gente nunca consiga ver, em alguns cursos, um teórico negro. O que eu percebo é mais... Tipo assim, é como se fosse esperado de mim que eu tivesse algo a dizer sobre racismo. Então, quando chega o assunto, aí tipo, eu não sou de falar muito, né? E aí quando chega o assunto racismo, tipo, você não vai falar nada? Você não olha pra mim, tipo, vai, fala. E eu não quero ficar puxando isso, não quero falar disso. E... óbvio, ao mesmo tempo que é importante que eu fale, eu não acho que é importante que eu fale sobre racismo, é importante que eu fale de mim, que eu fale da minha luta, que eu possa ser ouvida. Mas falar sobre racismo é como se fosse tipo, tá, você que sofre essa dor aí, fala um pouquinho pra gente, seja o nosso objeto de estudo, e o restante só ouve porque ninguém estudou sobre isso, ninguém procura saber, então a gente não tem que saber sobre racismo, você que tem que saber. Eu sinto mais nessa ótica, assim. Eu falei do bebê reborn, que é o que está em voga agora, né? É capaz de muitas graduações ou cursos fazerem simpósios sobre isso, que é uma coisa midiática, né? Que acontece, é interessante, a gente precisa saber, mas muitas vezes a pessoa pode passar a graduação toda sem participar de um simpósio ou de uma fala sobre a questão de uma psicologia racial. Validar a dor do outro, gente, é manejo clínico. Não podemos considerar uma clínica que recuse a realidade histórico-social, não considerando os impactos do racismo na subjetividade da pessoa negra. Eu tenho um rabisco poético que explica isso melhor, e ele diz assim, ó: a pessoa negra sofre na pele pela pele que tem. Um preconceito fruto de um passado que no hoje se sustém. Racismo? Isso não existe. Eu ouço e ouço muito por aí, mas uma coisa é certa e posso garantir, isso que não existe continua a ferir tanta gente que não posso nos dedos contar, mas ouvindo com atenção posso o seu choro escutar, um choro silenciado pela descredibilidade do seu sofrer de uma gente que não se contenta em só sobreviver, mas busca em cada luta um lugar onde possa simplesmente ser. Então, através do curso de psicologia, né, a gente começa a entender como funciona, né, a mente das pessoas. Na verdade, não a mente como um todo, mas todo o neurodesenvolvimento, todos os processos cognitivos, a gente começa a entender, começa a ter conhecimento. Então, eu me sentiria despreparado, mesmo que eu fosse um pajé, mesmo que eu fosse um cacique, porque a gente tem... Na nossa aldeia nós temos os nossos rituais, que é o nosso Auê Heruê, que é um canto dos povos indígenas que a gente utiliza para o fortalecimento. Nós temos banhos de ervas, nós temos a fogueira sagrada, nós temos toda uma série de rituais
ali para a gente proteger, para a gente se proteger, para a gente fechar o nosso corpo, para a gente tirar forças da natureza, sabe? Que é um dos nossos maiores pilares de força, tanto emocional como física. Então a gente tira a força da natureza, mas só que por vezes a gente desenvolve algumas patologias mentais que os pajés eles não têm remédio. Então, mesmo que todo o empirismo do pajé, mesmo toda a sabedoria do pajé, tem certas patologias que saem fora da sua rama, saem fora do seu entendimento. Então a gente precisa de psicólogos, a gente precisa de médicos psiquiatras na nossa aldeia para a gente conquistar, para a gente conseguir dar todo esse suporte de cuidado para os povos indígenas. Porque como funciona a estrutura da nossa aldeia, né? Nós temos um cacique e na área da saúde nós temos o pajé. Só que tem lugares que o pajé ele não consegue alcançar. Então a importância de jovens na universidade, a importância de pessoas para cuidar da saúde mental é de suma importância. Então hoje na minha aldeia nós temos um médico formado, nós temos dois alunos graduandos em medicina também, e eu vim para a área da saúde mental, para a psicologia, justamente para nós formarmos na nossa aldeia uma equipe multidisciplinar para estar cuidando da patologia dos nossos anciãos, dos nossos caciques, dos nossos guerreiros ali que sempre sustentaram a aldeia, mesmo sem conhecimento nenhum, sem conhecimento acadêmico nenhum, só com conhecimento da floresta e só com conhecimento ali dos seus encantados. Um outro ponto que eu acho interessante que a gente precisa trabalhar em nós é que eu acho que o ser humano, no modo geral, ele tem uma dificuldade enorme de respeitar as diferenças, né? A gente sempre acha que as pessoas têm que caber na nossa forma, que as pessoas têm que olhar com a nossa ótica. E não funciona assim, né? Cada um é construído a partir da sua criação, das suas vivências. Nós somos um mosaico e precisamos respeitar o mosaico do outro. Cada ser humano, cada indivíduo é resultado das suas experiências. Partindo desse ponto, a gente, enquanto estudantes de psicologia, precisamos trazer para contribuição para o nosso curso, embora a gente esteja falando de mim, né? A gente está no processo, eu estou no processo de formação, mas eu já penso em qual legado que eu quero deixar quando eu terminar o meu curso. O que eu quero construir de legado para influenciar não só os outros alunos negros que vão entrar numa universidade, mas também o próprio curso que eu estou inserido, a instituição que me acolheu e que eu estudo psicologia, acolher as diferenças, respeitar as perspectivas e incluir as suas histórias. Porque às vezes a gente acolhe o outro, mas cheio de exigências. Não, é incluir as suas histórias. Entender que a sua subjetividade é extremamente importante e é relevante para o contexto geral. Toda a experiência conta como experiência. E eu acho que a gente, como aluno hoje de psicologia, temos que começar a construir essa visão de entender e respeitar a história do outro, a subjetividade do outro, a experiência do outro, a particularidade do outro, sem tentar encaixar o outro numa forma. Para o fulano tá aqui, ele tem que mudar. Não, ele não tem que mudar nada. A não ser que ele perceba que tem que mudar, a não ser que ele chegue a essa conclusão. E enquanto história, é a história dele, é a realidade dele que precisa ser acolhida, que precisa ser abraçada. A gente tem que olhar para o outro e entender que ele tem 1 milhão de raízes que se nutrem e 1 milhão de fontes e que todas essas fontes são de extrema importância para o indivíduo. E quando nós olhamos para o negro, tentam cortar nossas raízes, tentam cortar os lugares onde a gente nutre a nossa história, a nossa força, a nossa cultura, a nossa cor. E isso precisa ser respeitado, isso precisa ser trabalhado para que nós, a comunidade de psicologia futura, né? Porque nós, os estudantes, somos os futuros, né, da psicologia. Quem vai fazer psicologia daqui a 5, 10 anos seremos nós, os acadêmicos de hoje. E espero eu que sejamos produtores de uma psicologia saudável, relevante e que encontre caminhos para encontrar todos esses que a psicologia vem desde as suas origens, rechaçando, colocando de lado e excluindo. Então, acolher, eu não sei se a graduação acolhe. E eu não sei se a graduação deve acolher no sentido, vem aqui, vamos lá, isso mesmo. Não, a graduação ela deve mostrar.
Não sei se ela precisa acolher não, mas ela tem o dever de mostrar. Talvez acolher seja demais, assim já. Mas que ela precisa mostrar, ela precisa mostrar. Ela precisa mostrar até o que ela não gosta, mas ela precisa molhar. Não precisa acolher ninguém, mas precisa dizer que existe. Ela precisa parar de silenciar. É isso que ela precisa. Em termos da psicologia clínica, como é que ela pode acolher? Não sei. Se a gente pensar o trabalho clínico dentro de um set terapêutico, eu acho que você precisa estar atento e escutando, porque o psicólogo é isso que ele faz, é escutar. E se você escutar direito, no sentido de validar, porque não é só escutar, quando eu falo escutar direito, é validar a fala do outro, você vai ouvir sobre racismo, não tem como não ouvir. Porque se você não ouvir, eu estou dizendo, então tudo que eu estou dizendo é maluquice. Eu estou dizendo que isso não chega na clínica. Se eu estou afirmando que isso chega, se a gente tiver olhos e ouvidos atentos e abertos, você vai ver e vai ouvir. Eu percebo que eu não sei se eu tenho um papel, mas eu acho que eu coloco um peso nele. É como se o meu papel como estudante de psicologia fosse conseguir. Eu preciso ser boa, eu preciso conseguir, eu preciso chegar lá porque muitos lutaram para que eu estivesse aqui e porque eu também represento outras pessoas que sequer estão aqui comigo, mas tem pessoas que queriam viver o meu sonho e aí eu fico nesse lugar de não, eu preciso conseguir, porque aí eu vou ser uma negra formada, que aí eu vou ser alguém que depois de formada vou poder influenciar outras pessoas, vou poder falar sobre a minha vivência e ajudar outras vivências também. Então, eu acho que o que eu sinto assim de papel é mais isso, da história que eu carrego, eu preciso conseguir. Vamos hipotetizar. Possa ser que essa pessoa o paciente trouxe um caso e que de fato não era racismo. Vamos hipotetizar. Mesmo que ele traga isso, não cabe ao psicólogo invalidar essa fala e dizer, isso não é racismo. Tá, mas por que você acha que isso é racismo? O que você quer dizer com isso? Porque a partir do momento que você... e não só o racismo, né? Não só a questão do letramento racial, qualquer outra questão subjetiva, de fala que o paciente apresenta e se você invalidar, não permitir que ele fale, você está sendo preconceituosa. É uma questão sua, não é dele, porque ele quer falar sobre isso. É você quem não quer. Tem uma frase que eu já li num artigo sobre autismo, que era nada sobre nós sem nós. Eu acho que isso resume um pouco, né? Como é que você quer falar sobre racismo se você não quer ouvir as pessoas negras? É o que a gente estava falando. De quando uma pessoa branca fala, aí o pessoal ouve. Tá, mas é uma coisa que os negros, pro negro é óbvio. A gente já falava disso há muito tempo. Alguém pode ouvir, por favor? Eu acho que escutar, ouvir, validar. Somos pessoas. Acho que enxergar. Por uma psicologia antirracista é enxergar o negro. Mais oportunidade. Para uma psicologia antirracista, resista. Resista. Por uma psicologia antirracista, se expresse. Deixe a sua alma gritar. Deixe suas culturas, suas raízes, sua história em alta voz, no megafone, assim. Eu acho que, por mais que incomode muita gente, passou o tempo do nosso silêncio. Eu acho que nós, alunos ou psicólogos negros, precisamos deixar claro quem nós somos. Nós somos pretos.